Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Os aposentados e os pensionistas do INSS que recebem pagamentos acima do salário mínimo terão um reajuste de 3,71% este ano. A variação é determinada de acordo com o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor e foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem mais do que um salário mínimo devem ter aumento de 3,71% nos seus benefícios em 2024. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. O aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Os reajustes começam a ser aplicados este mês para mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas, com a primeira parcela do ano paga entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Com a variação do INPC, o teto dos benefícios pagos pelo INSS passa de R$ 7.500 para R$ 7.786. Apesar da variação positiva dos benefícios, o reajuste previsto não traz um aumento real, ou seja, corresponde apenas à reposição da inflação. A legislação define que, para os beneficiários que recebem mais do que o piso do INSS, a correção precisa considerar apenas a variação do INPC do ano anterior. Já os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo, o aumento vai ficar acima da inflação. Desde 1º de janeiro, o valor do mínimo passou a ser de R$ 1.412, o que representa um aumento de 6,97%, ou seja, R$ 92 em relação ao piso de 2023, que era de R$ 1.320. O valor também é aplicado para o seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP, benefício da prestação continuada, entre outros. O país fechou 2023 com inflação dentro da meta, que era de 3,25%, com tolerância de até 4,75%. O Brasil não cumpria essa meta desde 2020. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou o acumulado de 2023 em 4,62%. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Com o resultado, o índice encerrou o ano passado abaixo do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central. O centro da meta de inflação era de 3,25% em 2023, com um intervalo de tolerância entre 1,75% e 4,75%. Nos 2 anos anteriores, o IPCA já havia estourado o limite superior da meta, fechando 2022 em 5,79% e 2021 em 10,06%. Analistas do mercado financeiro consultados projetavam uma variação anual um pouco menor, de 4,55% para o acumulado de 2023. Segundo o IBGE, no recorte mensal, o IPCA acelerou de 0,28% em novembro para 0,56% em dezembro. Analistas esperavam a taxa de 0,5% para o último mês de 2023. Ao longo do ano passado, o IPCA perdeu força com a trégua dos alimentos após a disparada da inflação desses produtos em meio aos reflexos da pandemia da guerra da Ucrânia. Em 2023, o aumento da oferta de mercadorias a partir da ampliação da safra agrícola também ajudou a frear os preços dos alimentos. Já os preços administrados, que incluem gasolina e energia elétrica, que voltaram a cobrar tributos, impediram uma perda de força mais intensa do índice de inflação. E mudando de assunto, um princípio de incêndio no Hospital São Luís do Morumbi, na zona sul de São Paulo, vitimou uma idosa de 94 anos hoje. A mulher sofreu uma parada cardíaca enquanto pacientes eram retirados da UTI. 47 deles foram transferidos para outras unidades hospitalares por precaução. O hospital segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para esclarecer as possíveis causas do incidente. De acordo com os bombeiros, o fogo começou em um equipamento eletrônico no segundo andar do prédio e foi controlado. Por conta da fumaça,
4 equipes realizaram um trabalho de ventilação no local. Os bombeiros foram acionados depois que o alarme disparou, causando uma correria, de acordo com o relato de funcionários. E nos destaques internacionais, o Equador, em estado de guerra, enfrenta hoje, pelo 3º dia consecutivo, o poder do narcotráfico sob um clima de pânico. O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou uma guerra frontal contra mais de 20 organizações criminosas para conter a nova onda de violência no país. Estamos em conflito armado. Estamos em um conflito armado não internacional, estamos lutando pela paz nacional, estamos lutando também contra grupos terroristas que hoje em dia são formados por mais de 20 mil pessoas. Hoje em dia são mais de 20 mil pessoas os que los conformam. Ao se considerar um conflito armado não internacional, as Forças Armadas já têm a faculdade de utilizar armamento letal e isso é uma mudança nas regras de enfrentamentos. Certamente utilizaremos armamento letal e está sendo usado contra os grupos que foram identificados como terroristas. Não é um crime comum. Não é em contra de delinquência comum. A ofensiva das organizações criminosas vinculadas a cartéis mexicanos e colombianos incluiu na terça uma invasão da sede do canal de televisão TC, o que aumentou a sensação de pânico entre a população. O Equador vive dias de terror depois da fuga de Adolfo Macias, conhecido como Fito, chefe da principal gangue do país, conhecida como Los Choneros. Centenas de soldados e policiais buscam o líder do grupo, enquanto um estado de exceção vigora em todo o país, inclusive nas penitenciárias, além de um toque de recolher de 6 horas durante a noite. Autoridades prenderam mais de 300 pessoas classificadas como terroristas e mataram outras 5, além de 28 presos. O Equador foi, durante muitos anos, um país não afetado por grupos traficantes, mas recentemente se transformou em um novo bastião do tráfico de drogas, com enfrentamento de grupos pelo controle dos territórios. O chefe da diplomacia chinesa vai visitar o Brasil na próxima semana. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático. Em conferência de imprensa, a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning anunciou que Wang Yi estará no Brasil e na Jamaica de 18 a 22 de janeiro, mas não especificou os dias exatos das visitas a cada país. Ela comentou que o Brasil e a Jamaica mantêm posições iguais ou semelhantes em muitas questões regionais e internacionais. A porta-voz afirmou que esta é uma oportunidade para fortalecer a confiança política recíproca com os dois países e aprofundar a cooperação amistosa e mutuamente benéfica em vários campos. Antes, Wang Yi visitará o Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim, de 13 a 18 de janeiro. A visita de Wang ao Egito se segue à feita nesta quinta-feira pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, focada em evitar uma extensão do conflito em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. A China tem sido historicamente simpática à causa palestina e defende uma solução de 2 estados para o conflito. E por hoje é só, essa edição fica por aqui, mas eu te convido a ficar ligado na nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.